Olá, povo de Deus, passando aqui para deixar mais uma palavra para o teu coração. E o nosso texto hoje, base, está em 1º livro de Crônicas, no capítulo 13, versículos 13 e 14, onde conta a história de Obed-Edom, aquele homem que não abriu mão da arca de Deus, ou seja, ele não abriu mão da presença de Deus em sua casa. E a Bíblia diz que 3 meses a arca viveu dentro da casa dele, e ele foi abençoado, ele e toda a sua família. Minha pergunta: você está disposto a trazer a arca de Deus para sua casa? Para que tudo seja diferente, tudo seja mudado, transformado? Então vamos lá. A sua casa, ela não precisa ser a mais bonita, ela não precisa ser a maior, ela não precisa estar pintada, ela pode ser a menor, ela pode ter mofo, mas a presença do Senhor não pode faltar. Porque a presença do Senhor é que traz alegria, a presença do Senhor é que traz paz, harmonia, esperança. Ponto 1. Se você quiser fazer da sua casa o melhor lugar para se viver, você tem que estar disposto a correr riscos. Olha o que diz a palavra do Senhor no 2º livro de Samuel, capítulo 6, versículos 6 e 7. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão e segurou a arca de Deus, pois os bois haviam tropeçado. Então a ira do Senhor acendeu contra Uzá, e Deus o feriu por seu erro. E Uzá morreu ali junto à arca de Deus. Nós não podemos tropeçar, nós não podemos errar no nosso casamento, na criação dos nossos filhos, com a nossa família. Nós não podemos errar, senão a ira de Deus virá sobre mim e virá sobre você. Nós seremos cobrados. Nós temos que estar dispostos a correr risco. O rei Davi, ele não quis correr esse risco. Olha o que diz 1º livro de Crônicas, capítulo 13, versículo 12. Naquele dia, Davi teve medo de Deus e disse: como poderei trazer a mim a arca de Deus? Até o rei teve medo. Mas Obed-Edom não. Ele estava disposto a correr o risco. Você está disposto a correr o risco de não tropeçar, de não errar? A presença de Deus vai te ajudar. Tenha certeza disso. 2. Você tem que estar disposto a consagrar a sua família na presença de Deus. Segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículo 11. A arca do Senhor ficou 3 meses, assim como disse no 1º livro de Crônicas. A arca do Senhor ficou 3 meses na casa de Obed-Edom, o geteu, e o Senhor abençoou toda a sua casa. Obed-Edom, ele não perdeu tempo, ele não perdeu oportunidade. E você está perdendo oportunidade? Mesmo nesse tempo de pandemia? Aproveita, você está do lado da sua família, ame mais, enriqueça mais de alegria, de aprender mais de Deus, a presença de Deus na sua vida. Nós temos que promover a paz e não a guerra, mesmo trancafiados dentro de casa. Nós temos que demonstrar confiança para os nossos filhos, para a nossa esposa, para os nossos maridos, e não há dúvida. Ei, marido, se você não confia na sua esposa, desculpa, não vai dar certo. Ei, esposa, se você não confia no seu marido, não vai dar certo. Não pode ter desconfiança entre casais, entre família, entre filho, entre marido, entre esposa. Nós temos que construir a esperança e não derrotas. Mulher vai melhorar, esposo vai melhorar, filho vai melhorar, tudo isso vai passar. Nós temos que distribuir o amor e não o ódio. Uma casa onde opera o ódio, nada vai dar certo, porque a presença de Deus não vai estar aí. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus não vai estar no lugar onde não tem amor. Nós temos que compartilhar a vida e não a morte. Escute coisas boas, ouça coisas boas, se alegre no Senhor, pare de ouvir coisas ruins. Você está disposto a compartilhar a presença de Deus? Olha o que diz a palavra do Senhor no 2º livro de Samuel, capítulo 6, versículo 12. Então informaram a Davi. Primeiro ele tinha negado a arca de Deus.
Aí informaram ele: por causa da arca de Deus, o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto é dele. Davi então foi com alegria, fez subir a arca de Deus desde a casa de Obed-edom para a cidade de Davi. Quando você promove a paz, quando você está disposto a compartilhar a presença de Deus, outras pessoas vão querer também dessa presença de Deus. E foi assim com Davi. No primeiro momento ele teve medo da arca de Deus, mas agora ele viu Deus abençoando Obed-edom. Ele falou: eu também quero isso para mim, eu quero Deus também na minha vida, na minha casa. E ele foi buscar a arca de Deus. Nós temos que ser exemplos, nós temos que mostrar ao mundo que pode, que nós podemos ter uma família abençoada, nós podemos ter uma família alegre, nós podemos ter filhos na presença de Deus. Mas depende de mim e de você em não tropeçar, em corrigir erros que nós cometemos. E tudo isso que está acontecendo é para mim e para você pensar, para mim e para você falar assim: mesmo sem eu poder sair aqui dentro de casa, eu posso ter a presença de Deus. Eu sou igreja aqui dentro de casa. Os meus vizinhos têm que me ver como igreja, têm que ver que a arca do Senhor está aqui, através de atitudes minha e sua. Você está disposto a mudar? Então, corra riscos pela presença de Deus. Você está disposto a mudar? Consagre a sua família, consagre a sua casa, consagre os seus filhos, a sua esposa, o seu marido na presença de Deus. Você está disposto a mudar? Compartilhe a presença de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Eu espero que essa rápida palavra eu possa ter levado a você que a presença de Deus é a coisa mais importante para uma família. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.